Olá, no programa de discussão especial de hoje, nós vamos falar sobre a situação da educação no Brasil. Vamos discutir desde o dinheiro que financia a maior parte da educação básica pública e mudanças na formação de professores, até o modelo de funcionamento das universidades federais e a própria permanência do ministro da Educação no cargo. Esses são alguns dos temas que devem dominar os debates educacionais do Brasil agora em 2020, depois de um ano turbulento em um dos ministérios mais importantes do país. Na educação básica, um relatório preliminar de uma comissão de educação formada por 50 deputados federais, tornado público em novembro pelo jornal Estado de São Paulo, concluiu que o planejamento e a gestão do MEC estaria aquém do esperado, sem que haja priorizações, clareza nas metas, prazos ou responsáveis para as ações propostas. O MEC se disse aberto ao diálogo e afirmou que áreas técnicas estão analisando o relatório para avaliar possíveis contribuições. A maior parte, cerca de 60% dos gastos na educação pública brasileira, vem do Fundeb, um fundo bilionário de dinheiro público que entrou em vigor em 2007, mas que, por lei, expira em 31 de dezembro de 2020, ou seja, obrigatoriamente até o final do ano. Governo e Congresso tende a aprovar o que vai acontecer com o Fundeb, caso contrário haverá uma desordem total no pagamento de salários de professores, manutenção e construção de escolas. O ensino superior foi afetado também pelo congelamento do orçamento da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que levou ao corte de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Segundo a CAPES, o orçamento da instituição já foi restaurado. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Ítalo Curcio, que é coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja muito bem-vindo, professor. Professor, a gente citou aí, a gente fez um breve resumo, né, ainda que muito curto, da situação do ensino, principalmente do ensino público, né, mas enfim, vocês também são afetados. Como é que o senhor vê aí a questão da educação básica? Vamos começar pela educação básica, que é um problema que o Brasil tem, não é de um governo nem de outro, é um problema secular no Brasil, ninguém consegue resolver esse problema da educação básica, e aí as pessoas chegam depois no ensino médio, ensino superior, com vários problemas, isso reflete também no mercado de trabalho, acaba gerando falta de mão de obra. Como é que o senhor vê a educação básica hoje no país? Bom, Luciano, primeiramente eu agradeço pelo convite que a LESP me fez, Obrigado, a TV Alesp, é muito gentil, já tive a oportunidade de estar com vocês em outros momentos e é sempre muito gratificante poder compartilhar um pouco de nossa experiência. É verdade que o tema educação é vasto, é amplo e complexo, né, muito complexo, ainda mais na nossa nação, bastante heterogênea, bastante diversificada, com muita também variedade da realidade regional, enfim, problemas não nos faltam. Eu, quando discuto a educação e temos um pouco de tempo para fazer isso, como temos hoje no nosso programa, eu gosto de buscar um pouco a história da nossa educação. E aí eu tenho que remeter à primeira Constituição brasileira, 1824, quando nós tivemos a promulgação pelo então imperador Pedro I, no dia 25 de março de 1824, e nós vimos lá na primeira Constituição que já a educação não foi tão bem contemplada, né? Ela foi citada superficialmente, mas não tivemos assim algo que merecesse destaque. Então veja que nós já começamos a nação 2 anos depois de nossa independência, portanto ainda crescendo, né? uma nação criança, e não se falava praticamente em educação. Vieram as outras... porque a universidade aqui, inclusive a questão das universidades na América Latina, o Brasil foi um dos últimos países a Pois ter a questão da universidade, a criação da universidade é bastante discutível também, mas isso que você coloca é verdade. Embora nós já tivéssemos alguns cursos superiores, com a chegada da família real em 1808, muita coisa se fez, mas não assim do tamanho de uma universidade. Nós tivemos alguns cursos de nível superior localizados no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, veio depois, não é?
Mas, voltando nesse raciocínio, veja que da primeira Constituição nós já não fomos tão bem contemplados. Veio a primeira Constituição da República, em 1891, e a coisa continuou da mesma forma. As constituições que vieram em seguida, a de 1934, a de 1937, também não tivemos nada assim significativo. Qual foi a primeira Constituição que contemplou razoavelmente a educação no Brasil? 1946, a Constituição de 18 de setembro de 1946. Eu lembro de 18 de setembro, que é o dia do meu aniversário. 1946 é um outro ano. Mas a Constituição de 46 previu, então, uma lei de diretriz e base, que é por onde se começa a educação. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Agora, pasme, Luciano, essa lei só foi promulgada em 1961, no final do ano, passou a vigorar em 1962. Portanto, 15 anos para fazer uma LDB que já estava, não é, em atraso, que nós não tínhamos nada. Então, a educação brasileira ela é bastante jovem. Então, quando você cita a Coreia, quando você cita outras nações que também tiveram uma educação jovem, ou têm uma educação jovem, é interessante observar que eles tiveram forças-tarefas para tirar esse atraso. O senhor falou da Coreia, e lembrando, pessoal que tem em casa, né, a Coreia fez uma revolução na educação, né, e mudou o perfil do país, aí conseguiram fazer isso em uma geração. Claro, né, pois é, força-tarefa. É um exemplo para todo mundo, para todo mundo. Pra gente. E vontade política. Alguns historiadores, alguns cientistas políticos, críticos, também, e eu também me incluo nesse caso, eu entendo que a realidade da Coreia é diferente da nossa. É um país claro, muito menor, um país nosso muito país menor, é uma população menor, como eu disse no começo do nosso bate-papo, a nossa nação é bastante heterogênea, a realidade regional é muito tipificada, né? Nós temos realidades assim diversificadas, muito distintas em diversas partes do nosso país. A Amazônia, populações ribeirinhas, o Nordeste. Nordeste. Se você pega Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, é a realidade. Tudo bem, tudo isso é verdade, mas nós temos que considerar também que se a nossa nação é grande, se nós temos uma população elevada, nós temos uma produção maior também. Então, deveria se esperar também um resultado melhor. E aí eu volto à expressão popular, vontade política. Existe vontade política nos dirigentes brasileiros, independentemente da linha ideológica? Existe, professor? Pois é. É isso que a gente vive discutindo e nós ainda, infelizmente, não conseguimos confirmar. Por quê? Porque entra governo, sai governo, muda regime, vem outro regime e nós vemos que a educação, que deveria ser a prioridade, como você bem colocou no início da conversa, infelizmente ela acaba caindo para segundo, terceiro, quarto nível dentro do orçamento da nação. E aí eu faço uma pergunta para o senhor. Então, falta vontade política e faltaria também vontade, faltaria vontade às elites também de apoiar essa campanha, né? Como é que o senhor vê essa discussão? Essa é uma discussão que cai mais para o campo da sociologia, das ciências políticas, não é? Então, aí os especialistas nessas áreas têm diferentes teses. Alguns dizem que é proposital, porque algumas elites não querem que a população se desenvolva na sua plenitude, porque aumentaria a concorrência. Outros já dizem o contrário, que não é bem assim, que existe realmente uma vontade da nação em crescer no âmbito educacional, mas que diversos fatores não levam a esse resultado. Enfim, esse é um campo que também merece uma outra discussão. Voltando à nossa discussão para o caso específico da educação dentro do governo, é isso que eu penso. Dentro do governo, seja o governo municipal, estadual ou federal, não vem ao caso, governo. Nós somos pagadores de impostos, nós somos contribuintes, nós oficialmente não temos um partido político, nós temos o quê? A vontade de ver a nação sempre vanguardista, na ponta, e não só no esporte, não só no futebol, mas também na educação, na saúde, na segurança. Educação reflete em tudo, né? Claro. Reflete na saúde, reflete na segurança, claro, reflete claro. Enfim, na Agora, cidade. Veja que nós tivemos algumas coisas
que também não vamos só criticar negativamente. As nossas críticas são críticas racionais, e construtivas, muitas construtivas, vezes. sempre construtivas, né? Nós somos formadores de professores, eu formo professores, quer dizer, a nossa universidade forma professores de diferentes áreas do conhecimento. Eu, particularmente, sou coordenador do curso de pedagogia, mas nós temos outros cursos de formação de professores, matemática, história, letras, enfim. Quer dizer, nós participamos com a formação de professores e eu jamais faria uma crítica negativa. Ao contrário, eu sou, primeiro, um idealista. Segundo, eu sou esperançoso. Então, eu vivo da esperança, dia a dia. Não é por acaso que eu estou há quase 50 anos na docência e trabalhando nessa linha, sempre pensando no melhor. Então, eu faço as minhas críticas ponderadas, lembrando o seguinte, que a educação é a base da sociedade. De qualquer sociedade. De qualquer sociedade. E a educação tem que ser distinguida, tem que ser diferenciada entre ensino e a própria educação. E muitas vezes isso não se faz. Não é? A gente coloca tudo no mesmo balaio. Não, ensino é uma coisa e a educação envolve o ensino. O ensino, a educação é muito mais ampla. A educação envolve o ensino. O ensino é específico. E na educação, quem participa da educação da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e até, não é, o último instante da nossa vida. Veja que nós temos aí, abrindo parênteses, um estudioso do desenvolvimento humano, o Erik Erikson, que trouxe para nós, hoje ele é falecido, mas a tese de que o desenvolvimento humano ele ocorre desde o instante em que o bebê é gerado, veja, aquele instante que ele surge na barriga da mamãe até o último instante de vida. Quer dizer, então nós continuamos em desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele requer educação. E a educação depende do quê? De instituições. Depende do Estado, instituição, depende da escola, que pertence ao Estado no âmbito público ou à sociedade no âmbito privado, e depende da família. Algumas famílias, inclusive, que professam fé, sua fé religiosa, acrescentam a igreja. Então, nós teríamos aí pelo menos 3 instituições macro participando da educação. E, basicamente, a escola e a família. Ok. Agora, quando se fala em ensino, ensino ele é basicamente com a escola. Na família também se ensina muitas coisas que levam à educação. E na escola se ensina uma outra linha de conhecimento que também leva à educação. Então deve existir uma cumplicidade dessas instituições. Pai é pai de uma criança, professor é professor de uma criança. A criança é a mesma, então nós temos que trabalhar em conjunto. Portanto, quando se fala em mexer na educação, nós precisamos ouvir também a nação, ouvir a sociedade, ouvir os beneficiários, sejam eles melhor aquinhoados, condições econômicas melhores na sociedade, ou mesmo os menos favorecidos. Mas a sociedade que paga os seus impostos, que sustenta a nação em todos os aspectos, tem que ser ouvida. Professor, voltando a essa questão da educação básica, quais são os gargalos, quais são os problemas hoje na educação básica e como que a gente pode fazer para resolver? Pois bem, então, voltando aqui em um ponto que eu estava comentando, com relação ao que se fez de bom. Nós vamos citar, pelo menos, de 1996 para cá, a LDB atual, a 9.394, que foi promulgada em 1996 e vige até hoje. Pois bem, esta lei, como todas as leis, tem imperfeições, mas das 3 leis de diretriz e base da educação nacional que nós tivemos, esta é a terceira, ela realmente é muito melhor. Por quê? Porque ela contempla os diferentes setores da sociedade. Ela não canaliza. Ela não traduz o sistema educacional num elemento que poderia ser taxado como o salvador da pátria. A Lei 5692, por exemplo, de 71, ela trouxe benefícios em relação a 4.024 de 61, porque ela introduziu o ensino técnico. Mas veja, ela viu no ensino técnico a salvação do ensino nacional na época. Quem foi o primeiro a descumprir a lei?
Os governos, porque não tinham dinheiro. Então tiveram que mexer na lei que tornou, na sua origem, o ensino técnico profissionalizante como obrigatório em nível médio e que não pôde ser cumprido por falta de recursos. Então tiveram que mexer. Então vejo que foi uma lei ambiciosa, mas canalizada num único elemento, só o ensino técnico. Ele seria o salvador da pátria na época. Infelizmente, o ensino técnico também é algo que não tem sido muito contemplado na nossa nação. A gente tem o caso aqui de São Paulo, do Centro Paula Souza, né? Que foi uma melhora, né? Que foi uma melhora na época em que foi criada, em que foram criadas as escolas técnicas que foram mandadas para a Fundação Paula Souza. Nesse tempo, a Fundação Paula Souza, ela manteve aquelas novas escolas, porque até então eram só 14 no estado todo, depois ampliaram para um número bem maior e hoje nós temos um número... Né? São mais de 200 mil alunos atendidos hoje. Hoje, mais ainda, carece de vagas. Existe uma discussão aqui na casa, na Assembleia, né? Já aconteceram várias audiências públicas falando aí da possibilidade de redução do número de vagas e de cursos. Várias audiências públicas aqui na Lesp já discutiram essa questão e da importância do ensino técnico para a população, principalmente nas periferias, porque muitos centros estão em áreas de periferia, que são lugares que têm poucas oportunidades e que não podem perder esse ensino técnico de uma maneira geral. Então, mas veja, a Lei 9.394 contempla a escola técnica e contempla o ensino regular. Essa foi uma das coisas boas, que não foi uma lei que se prendeu apenas a um elemento. Então, essa é uma vantagem da nova lei, que é nova entre aspas, né, mas é a que está em vigor até hoje. Agora, professor, eu queria pontuar com o senhor deficiências hoje na educação básica. A gente está começando pela educação básica. Quais são os principais problemas hoje? É a remuneração de professores, a qualidade do ensino, material escolar, quais são hoje a administração, a questão administrativa, logística, de comunicação, quais são hoje as principais deficiências e como que a gente pode fazer para melhorar? Muito bem, Luciano. Com a Lei 9.394, surgiu a necessidade de se estabelecer metas. E isso aconteceu por meio dos chamados Planos Nacionais de Educação. Nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação, atualmente, de 2001 a 2010, sem contar o que nós tivemos em 62, que foi, infelizmente, ignorado. Nós já tivemos planos anteriores, mas esse 2001 a 2010, ele também foi estabelecido para se atingirem metas. Infelizmente não foram todas atingidas, mas pelo menos houve um plano. Depois nós tivemos o outro que era para ir de 2011 a 2020, que não deu tempo, ocorreram diversos problemas e o novo Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014 e tem vigência até 2024. Nessas metas existiu o quê? A obrigatoriedade da universalização do ensino. A universalização do ensino é importante e eu defendo a universalização do ensino. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos um orçamento para universalizar o ensino, que acabou acontecendo? Caiu a qualidade. Porque o orçamento era abaixo. Porque o cobertor era curto, então tinham que puxar de um lado, cobrir a parte da universalização e faltou dinheiro para se manter a qualidade ou se melhorar a qualidade. Explica melhor em casa o que é a universalização do ensino. Todo mundo na escola. Toda criança na escola. Isso é meta. Isso é lei. De 6 anos? Não. Primeiro nós temos que contar que existem metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação que até 2024 metade das crianças até 3 anos tem que estar na creche. Metade. E a partir dos 4 anos, 100%. E a gente vai conseguir alcançar? Pois é isso que nós precisamos pensar. Então você pode ver, por exemplo, pela imprensa, que as prefeituras estão correndo. Eu fico feliz, porque afinal de contas estão se mexendo, porque tem que cumprir. Não é bondade do prefeito, é obrigação do prefeito. Não é bondade do governador, é obrigação do governador. Não é bondade do presidente, é obrigação do presidente, porque nós temos que cumprir a lei.
E aí nós temos a outra meta, que é alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental. Então, veja, Luciano, nós precisamos aí preparar o quê? Professores. E a preparação de professores é importante, porque a preparação de professores não significa apenas formá-lo. O meu professor que se forma hoje, ele já sai amanhã desatualizado um dia. Pois é, esse é um assunto importante para a gente discutir aqui, e que muita gente critica hoje a qualidade e a formação dos nossos professores. O que a gente precisa fazer para melhorar nesse quesito? Melhorar a educação de uma maneira geral, ampliar a área de conhecimento dos professores para diversos conteúdos, porque a educação hoje ela está totalmente integrada, né? A gente tem aí as provas de avaliação que integram os conteúdos, as disciplinas. O que falta hoje no professor brasileiro, se é que falta alguma coisa, Bom, né? claro. Para melhorar o ensino e, enfim, de uma maneira geral. Em todo o processo de formação sempre vai faltar alguma coisa, né? O que nós precisamos é sempre perseguir a perfeição. Jamais será atingida. Mas se nós não perseguirmos a perfeição, nós não atenderemos às necessidades básicas. Então, quando nós falamos em formação de professores, infelizmente eu ouço alguns colegas, com todo o respeito que eu tenho por eles, falam: a universidade hoje não forma adequadamente o professor, os cursos de pedagogia não atendem à necessidade da educação nacional. Não é bem assim. Precisamos conhecer as universidades. Eu confio no curso que os meus alunos estão recebendo. Eu confio. Ele pode ser melhor? Sempre pode ser melhor, porque eu persigo sempre o quê? A perfeição. Então, mas a gente está falando, professor, de uma instituição de prestígio, que é o Mackenzie, sim, que é uma instituição bem conceituada e tal. Mas é ótimo, que bom que lá se forma bem. Mas a gente está falando no contexto nacional, a gente está falando de outras faculdades, claro, outras faculdades particulares, as públicas. Como é que está essa formação no contexto geral? Eu, por exemplo, também estudei na USP, conheço a USP, respeito muito a USP. Pode melhorar? Sempre pode melhorar. Mas é uma grande universidade. E temos tantas outras. As universidades públicas que nós temos em São Paulo, a Unicamp, a Unesp, as federais, são boas universidades. Agora, claro, a gente fica comparando com as universidades fora do país, universidades que são ranqueadas, que aparecem nos indicadores aí a todo tempo. Podemos melhorar? Claro que podemos e temos que melhorar. Mas o que você citou agora, infelizmente, é o nosso problema. É a heterogeneidade das instituições superiores no país. E aí, que são ilhas, né, professor? São ilhas dentro do universo. A gente tem outras particulares também, que estão aí. A gente teve um momento muito grande das universidades particulares nos últimos anos. Grandes grupos educacionais, não só do Brasil, mas do exterior, vieram, né? E estão focados muitas vezes ali em número de alunos, em outros valores, que não seja a formação, a formação ideal de professores, de uma maneira geral. Aí também eu tenho que lembrar que, de certo modo, existe um estigma com relação às instituições privadas. Veja, por exemplo, que acontece exatamente o contrário quando se fala em educação básica. Quando você fala em educação de qualidade na educação básica, geralmente se remete à escola privada. Fala, o ensino na escola privada é melhor do que o ensino público. Já quando você fala em ensino superior, em nível nacional, se inverte, fala assim, não, o ensino na universidade pública é melhor do que na universidade privada. Precisamos tomar bastante cuidado, porque existem escolas privadas de altíssimo nível, eu citaria aqui dezenas, talvez centenas, porque nós temos aí milhares de instituições privadas no país. Então nós temos muitas escolas privadas boas, que formam excelentes profissionais em todas as áreas do conhecimento, inclusive na pedagogia e nos demais cursos de licenciatura. Então esse estigma precisa ser rompido. Nós não podemos pensar que porque é escola privada se forma mal. Não. O que nós precisamos é saber o seguinte: quais são as escolas que formam mal, sejam elas públicas ou privadas, e temos que trabalhar em cima delas. Cobrança. Nós temos o ENAD, que é uma forma de cobrança, tá certo? Mas nós precisamos estar em cima com toda a supervisão do MEC, da CAPES, para saber aquilo que está acontecendo em nível de formação, formação específica e formação continuada. Pois bem,
O que adianta eu criticar a formação do professor se o meu professor da educação básica, da escola pública, que é a maioria do professorado brasileiro, não tem apoio dos governos, sobretudo municipais e estaduais, na formação continuada? Não tem salário digno, muitas vezes. Salário digno é um dos problemas e faz com que o sujeito tenha que trabalhar em mais que uma instituição para conseguir ter um orçamento razoável em casa. E por conta disso, ou ele não tem tempo, ou a própria instituição, Estado ou Prefeitura, não oferece quantidade de cursos de capacitação, de formação continuada para esses professores se atualizarem. Hoje nós vivemos aí a indústria de última geração. E se fala em indústria de última geração... 4.0. 4.0. Se fala em educação 4.0. Ora, onde é que estão as novas tecnologias da informação e da comunicação nas escolas públicas? Onde está a formação do professor para acompanhar essas novas tecnologias? Veja que as escolas privadas de educação básica, elas estão trabalhando com os professores agora nas férias, capacitando esses professores. Eu vou dar um exemplo meu de vivência. Eu, por exemplo, estudei em colégio público a vida inteira. Estudei em colégio público de aplicação federal. Pois não. Né? Tinha planetário na minha escola. Era um colégio público, tinha planetário. Os professores ganhavam bem porque estavam vinculados à universidade. Né? Depois eu saí dessa escola pública e entrei numa universidade pública. Fiz mestrado numa universidade pública e agora estou fazendo doutorado numa universidade pública. Pois não. Né? Lá fora, isso também acontece. As pessoas, né, estudam a vida inteira, tem educação pública, Europa principalmente, educação pública de qualidade, e depois entram numa universidade pública também. Qual que é o problema hoje, né? Por que a gente não tem um ensino público de qualidade? Essas escolas de aplicação são exceção no universo macro aí Quando brasileiro. você cita a educação básica, infelizmente, esse seu destaque é ainda maior. Na educação básica, o ensino público deixa muito a desejar. Nós precisamos melhorar muito. E quando falamos em melhorar muito, é melhorar também o professor, é melhorar também o salário do professor, mas é melhorar a condição de trabalho desse professor, é melhorar a condição de acolhimento dos nossos alunos, como que a comunidade participa das escolas. Isso tem sido feito como regra ou como exceções em casos específicos. Nós temos na cidade de São Paulo, por exemplo, excelentes escolas municipais, onde a comunidade participa. E nós temos resultados muito bons, com o mesmo salário do professor daquela mesma escola do outro bairro que não funciona. Mas ainda são ilhas, não então são ilhas, pois é. Então isso precisa ser também difundido, tem que ser bem distribuído. Então nós temos que pensar na rede pública estadual da mesma forma. São Paulo, particularmente, tem alguma situação um pouquinho melhor do que outros estados, mas nem tanto, porque veja, os nossos indicadores, por exemplo, deixam a desejar a estados que não são menos importantes, porque para nós que somos de uma federação, são todos de mesma importância, mas são estados com orçamento menor, com situação econômica menor e conseguiram índices bem melhores que a escola pública paulista. Então, por que acontece isso? Volto àquela primeira frase no comecinho da nossa conversa, vontade política. Agora, a formação de professores nas universidades públicas. As universidades públicas, de uma maneira geral, elas são boas, precisam melhorar muito e não podem perder aquilo que já conquistaram. Isso é muito importante. Nós temos que melhorar as que estão boas e as que não estão tão boas precisam melhorar muito mais porque elas precisam ser cada vez mais parecidas entre si. Agora, veja que nós temos que considerar que o governo federal não consegue atender a toda a população. Pois bem, então por que não fazer parcerias com universidades privadas que são reconhecidamente universidades boas, com indicadores elevados, que formam bons profissionais, que o mercado de trabalho vem buscar esses profissionais dentro da sala de aula? Nós temos aí o FIES, por exemplo, que é um plano de financiamento, mas o aluno tem que pagar depois. Mas nós temos o ProUni, que é uma forma de você subsidiar um aluno
que saiu bem no Enem, que tem nota boa. Nós não estamos querendo prestigiar aluno relaxado, aluno desmotivado. Nós queremos motivar aquele aluno, aquele jovem, aquele adolescente que se sente desmotivado diante da realidade nacional. E precisamos fazer o quê? Um trabalho de persuasão. Precisamos trabalhar e mostrar para esse jovem: vale a pena estudar, vale a pena vir para a escola, é gostoso estudar, faz bem estudar. Isso é saudável, isso para nós é muito importante. Tá certo, professor. Nós vamos agora para um rápido intervalo. A gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa em discussão, que hoje fala sobre educação no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o professor Ítalo Curcio, que é coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Melhorar a formação de professores é considerado crucial no Brasil, mas existe aí um grande debate sobre como colocar isso em prática. O MEC acaba de homologar, em 20 de dezembro, uma resolução redigida por um órgão independente, que embora é associado ao Ministério, que é o Conselho Nacional de Educação, com novas diretrizes para a formação de professores. Essa resolução amplia a duração dos cursos de licenciatura de 3 para 4 anos, obriga que ao menos 25% do curso seja presencial e dá mais ênfase na prática do dia a dia do ensino e menos na teoria. Professor, falando aí desse segundo bloco sobre educação, ensino superior e tal, ensino à distância tem sido muito propagado, muitas pessoas estão optando pelo ensino à distância. O próprio governo já falou que seria uma opção aí bem-vinda. Como é que o senhor vê essa questão do ensino à distância hoje, principalmente nas universidades? Bom, o ensino à distância é algo que veio para ficar. Isso nós precisamos entender. Isso não só em nível de Brasil. O ensino à distância, ele é milenar. A forma do ensino à distância é que mudou. Hoje o ensino à distância é feito pela internet, mas até algumas décadas atrás era feito por meio do correio. Há alguns séculos atrás era feito por meio de revistas, jornais. E se nós voltarmos a milênios, era feito por meio de mensageiros. Então, quando você cita, por exemplo, as cartas do apóstolo São Paulo, por exemplo, era ensino à distância. Eram cartas para orientar as igrejas. Ensino à distância. Então, nós não podemos pensar que o ensino à distância é algo recente, algo novo. O problema que se discute é: este ensino à distância pode e deve ser aplicado em todas as áreas do conhecimento? Com a internet, nós suprimos realmente as necessidades para formar uma pessoa, seja ela em nível básico, ou em nível superior, ou técnico? Essas são as discussões que são colocadas à mesa. Repito, a realidade ela tem que ser respeitada. Nós, hoje, fazemos comunicação à distância por meio da internet. Não fazemos comunicação só com comícios, como se fazia antigamente, com discursos públicos. A própria democracia, quando nasce na Grécia, como era feita a eleição? Era feita em praça pública, então era presencial. A internet é a nova praça pública. Pois e num contingente de 210 milhões, como é que eu faço? Como que o senhor vê esse ensino e essa expansão do ensino à distância? É aí que nós precisamos disciplinar. Quando você citou o limite máximo de horas para um curso de formação de professores oferecido na modalidade à distância, quer dizer, o curso é presencial, mas pode ter até 25% de seu conteúdo dado à distância, eu vejo isso, quando bem feito, de forma positiva. Por quê? Porque este professor que está sendo formado com as novas tecnologias, dentro de um universo de novas tecnologias, da informação e da comunicação. Como é que eu posso querer que este professor que se forma hoje, ou se formará daqui 1, 2, 3 ou 4 anos, vá trabalhar numa sociedade high-tech, aí numa sociedade com tecnologia avançada, se ele na universidade nunca foi trabalhado nesse sentido?
Então, não basta simplesmente levar esse aluno numa sala de aula, mostrar como funciona o computador, como funcionam os programas de computador, os eventuais laboratórios virtuais. Eu preciso fazer com que ele seja aluno desse modelo de escola. Eu vou citar um exemplo para o senhor. Parece que, eu não tenho certeza se é o governo municipal ou estadual aqui de São Paulo, está incluindo, o senhor me corrija se eu estiver errado, o ensino de robótica. Né? Sim. E aí, quer dizer, você tem que criar toda uma formação para esses professores em robótica, né, que hoje não existe. Que não existe. Então, veja que nas grandes universidades, esses alunos que estão se formando para serem professores da educação básica estão tendo essa formação. Podemos melhorar? Devemos melhorar. Sempre pode. Como eu disse no bloco anterior, perseguir a perfeição. Mas essa perfeição no Brasil está muito longe. Está muito longe. Está muito longe. Está muito longe. Talvez essa perfeição esteja perto lá na Coreia do Sul, mas no Brasil agora, a gente tem muita coisa para resolver antes de chegar nessa perfeição. Então, quando nós, por exemplo, massificamos o ensino à distância, e eu falo ensino, não estou falando de educação, quando nós massificamos o ensino à distância e não existe a devida fiscalização, o devido monitoramento, nós criamos esses Frankenstein, esses monstros que nós ouvimos todos os dias. Mas nós temos também universidades que oferecem cursos à distância de elevada qualidade. Agora, existem componentes curriculares que são mais difíceis. Então, eu até brinco com os meus alunos, ensinar o sujeito a nadar por meio, né, de um programa de computador é muito complexo. Ele tem que cair na piscina, mas algumas informações podem ser dadas à distância. Tá certo? Existe muita coisa que pode ser trabalhada à distância, mas tem que ser cobrada, tanto por parte do aluno como por parte do professor. Eu tenho que cobrar o meu aluno, mas o professor também tem que ser cobrado. O que nós não podemos fazer é também rotular que tudo que é ensino à distância é de péssima qualidade. Não. Eu não vou citar aqui porque eu poderia esquecer de alguma instituição e eu me sentiria depois culpado nisso. Mas nós temos muitas instituições que oferecem ensino à distância. Agora, eu posso citar, por exemplo, a Univesp, sim, porque é uma universidade pública que oferece cursos de boa qualidade. Várias universidades públicas hoje têm departamentos de ensino à distância, e bons, fazem editais, contratam professores para trabalhar exclusivamente com isso. Agora, eu particularmente posso falar da nossa universidade. Nós temos um ensino de formação de professores à distância de altíssima qualidade. Por quê? Porque os nossos professores do ensino à distância são os mesmos que dão o ensino presencial. São os mesmos doutores que trabalham, não são tutores, não são pessoas que estão lá para apertar botão. Mas isso tem que ser generalizado. Então, o ensino à distância veio para ficar, ele não é novidade, como eu disse, ele já existe há muito tempo, tá certo? De outras formas, hoje o mecanismo que nós utilizamos é a internet, mas veja, o que é que nós fazemos, por exemplo, com diversos aprendizados? A minha mulher, por exemplo, aposentou e não sabia fazer crochê. E ela aprendeu a fazer crochê à distância. E hoje ela faz peças maravilhosas. Ela bordou todas as toalhinhas dos meus netos. Muita gente hoje vai no YouTube, eu inclusive vou no YouTube às vezes para aprender. E isso não é ensino à distância? É ensino à distância. Então, porque é bem feito. Porque o professor que está do lado de lá soube trabalhar didaticamente, porque senão ela não teria aprendido. Agora, professor, mudando um pouco de assunto e falando um pouco hoje da gestão da educação no Brasil, né? A gente teve um novo governo em 2019 e muitas críticas foram feitas ao primeiro-ministro e agora o Weintraub, né? Isso. A atuação dele. Como é que o senhor analisa hoje a atuação hoje do nosso ministro da Educação e o contingenciamento de verbas, a redução de bolsas e outras questões que estão aí na pauta do dia da discussão da educação no Brasil? Todo ministro é um gestor, né? E todo gestor ele tem que administrar bem o seu time. Veja que quando nós temos, por exemplo, o gestor de um time de futebol, ele não é necessariamente um bom goleiro, mas ele tem que saber o que o bom goleiro tem que fazer para ser um bom goleiro. Ele pode não ser um bom centroavante, mas ele tem que saber o que o bom centroavante precisa saber e fazer para ser o bom centroavante. O ministro da Educação, ele não é necessariamente um doutor em tudo, nem pode. Ele é um especialista
que está lá com algum conhecimento específico, porque ele tem a sua formação. Agora, ele, como gestor, ele tem que montar o seu time e cada um, na sua especificidade, tem que ser o melhor para ele, segundo o quê? O plano que ele idealiza. Então, eu quero crer que todos os ministros, em cada pasta do nosso governo, seja do governo atual ou dos N governos anteriores, o ministro ele está lá para montar um time. Então, eu não faço uma crítica propriamente ao conhecimento do ministro ou desconhecimento do ministro. As minhas ponderações são sempre as seguintes. Ele tem os seus assessores colocados com a devida competência nas diferentes áreas que ele necessita. Qual que é a análise que o senhor faz? Então, é aí que eu vejo que há setores que estão indo muito bem e setores que deixam a desejar. Por exemplo, quando nós falamos, você citou agora há pouco o Conselho Nacional de Educação, que fixou, inclusive, há pouco tempo, a Base Nacional Comum Curricular. Ora, foi fixada com críticas positivas, não é? Negativas, construtivas, destrutivas, aquele que gostou elogiou, aquele que não gostou falou mal, tudo bem, não vem ao caso. Hoje nós temos uma Base Nacional Comum Curricular. É algo que nós ganhamos. Foi uma conquista, com todos os defeitos, para uma nação, para um país continental, com uma nação com mais de 200 milhões de habitantes, realmente era necessária uma base, porque nós temos as necessidades regionais, mas temos que ter um cerne, um núcleo, não é, que contempla uma base de conhecimento que deve ser oferecida a todos. Aí está a figura do ministro. O que é que tem sido feito para atingirmos, para lograrmos este êxito? Eu não quero falar negativamente do ministro atual e nem do anterior, porque nós temos um ano de governo. Todo novo governo, ele precisa de um tempo para colocar em prática o seu projeto. E eu quero crer que o nosso presidente tinha um projeto para a nossa nação. E dentro desse projeto tinha o setor da educação. Nós tivemos um primeiro ano que, infelizmente, não foi assim aquilo que nós imaginávamos, aquilo que nós desejávamos. Mas eu também, num segundo momento, eu tenho que pensar que eu tenho que dar um voto ainda de crédito ao atual ministro ou qualquer outro que lá estivesse, para que, neste segundo ano, tenhamos resultados a partir daquilo que se diz que foi feito no ano passado, mas nós ainda não vimos os resultados. Eu entendo, por exemplo, que o resultado do PISA que nós recebemos neste ano é um resultado tão ruim que nos deixou muito tristes. Porém, é um resultado de governos anteriores. E o resultado do PISA, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, os alunos das melhores instituições tiveram um desempenho igual das piores instituições, ou um desempenho médio, muito abaixo dos melhores dos principais países, principalmente do primeiro mundo. Infelizmente. Agora, veja que se você fizer, por exemplo, a avaliação setorizada, localizada, nós temos aí nichos que atingiram o PISA de primeiro mundo. Quais? Tá certo? Eu não vou citar escolas, porque eu estaria fazendo propaganda de escolas aqui, não quero fazê-lo. Mas nós temos escolas onde nós temos alunos que atingiram esses índices. Tanto que são alunos que fazem a universidade aqui no Brasil ou em qualquer lugar. Saiu há pouco tempo na imprensa, não é? Fulano de tal foi aprovado em Harvard, fulano de tal foi aprovado em Cambridge. Ótimo. Ué, esse sujeito se formou onde? No Brasil. Ele é um gênio, é um ponto fora da curva? Não necessariamente. Ele estudou numa escola que o formou bem. Agora, por que isso não está universalizado no país? É aí que cabe novamente a figura do ministro. E eu espero que o nosso atual ministro, ele coloque esses resultados que ele disse que teremos no próximo ano, no final do ano, como mostra. Fala, tá vendo? Vocês confiaram em mim. Nós já estamos mostrando resultados, porque afinal de contas já é o nosso segundo ano. Então o senhor está dando um crédito ao ministro para a atuação dele agora em 2020. Claro. Esperando para ver o que ele fará. No segundo ano, nós temos que fazer isso. Veja, por exemplo, nós fazemos comparação com times de futebol.
fazemos comparação com empresas. Aqueles times de futebol que investem no seu técnico, que investem no seu time, mesmo que no primeiro ano não ganhe o campeonato, no segundo ano ganha tudo, pronto, compensou o investimento, mesmo que a torcida tenha ficado triste no ano anterior. Mas falando em investimento, né, investimento per capita aí por aluno, como é que está a situação hoje? Está baixa. Investimento per capita está baixo. Agora, o que nós temos é uma parcela da população que não depende propriamente ou diretamente desse valor per capita, não é? Que é a classe média que mantém os seus filhos na escola privada. Então, por exemplo... São escolas bilíngues, escolas bilíngues, escolas de diferentes modelos. Então, por exemplo, nós tirando esse contingente, entre aspas, sobra um pouco mais para aqueles que não podem pagar. É isso que eu espero. Tá certo? Que a classe média que pode tenha os seus filhos numa escola privada de alto nível, embora seja dever do Estado dar educação, mas se é uma opção dos pais e tem condições de fazê-lo, que o façam na escola privada. Mas isso a gente gera também, você falou que é obrigação do Estado, a gente gera uma concorrência muito desleal na hora de entrar, por exemplo, numa universidade como o USP, uma das principais universidades e tal. Quer dizer, esse aluno que veio de escola pública, né, tudo bem, existem cotas, né, existem cotas aí. Ajuda um pouco. Mas a chance do aluno da classe média, classe alta, entrar numa universidade pública é muito maior do que esse que... Por que isso acontece? Porque nós não temos vagas para todos. Nem todos os bons alunos cabem nas universidades públicas, porque não temos vaga para tudo isso. E aí... Mas a gente deveria dar, pelo menos diminuir esse abismo que existe entre o aluno da escola particular e o aluno da escola Tudo bem, pública. Mas a concorrência sempre vai existir. Se a diferença hoje é de um aluno que tira 9 para um outro que tira 4, o que está com 4 ele está reprovado, a concorrência vai chegar, por exemplo, no 9 a 8,5, mas alguém vai ficar de fora. O que eu queria era ter condições de todos os alunos terem acesso à universidade, todos que o desejassem. Mas hoje quem tem acesso à universidade são os alunos das melhores escolas, muito mais do que das escolas públicas. Sem dúvida, mas nós poderíamos fazer as parcerias. Veja, por exemplo, o que a Prefeitura de São Paulo fez, agora no final do ano, está fazendo para o ano de 2020, com relação às creches. O prefeito mostrou que, infelizmente, não tem condições de construir todas as creches para atender a legislação, para botar as crianças na creche. Ótimo, o que ele fez? Parcerias com creches privadas de bom nível, e os pais estão satisfeitos da mesma forma. Então, se eu não tenho condições de colocar todos os meus alunos egressos do ensino médio numa USP, numa Federal, numa Unicamp, numa Unesp, eu posso colocar no Mackenzie, na PUC, na Metodista, nas grandes universidades privadas que oferecem bons cursos com parceria. Então, por que não fazê-lo? E o investimento federal vai na forma de ProUni, se não quiser chamar de ProUni, chama de outra coisa, não importa. O que importa é fazer com que esse jovem que ficou um pouco abaixo e por causa disso ficou de fora, ele não perca a oportunidade de estar numa universidade de alto nível. Por que também não investir numa universidade pública, aumentar o número de vagas, melhorar a qualidade? O senhor falou de uma opção, estou falando de outra. Claro, né? Claro. Também é possível fazer isso. É possível. Agora, veja bem, nós temos que considerar que isto não é regra universal. Na Europa, por exemplo, nós temos a Alemanha, onde as universidades são públicas, onde o aluno não paga. Mas nós temos, por exemplo, na França, na Itália, na Inglaterra, as universidades públicas, em Portugal. Na Espanha. Tá certo? Na Espanha, as universidades públicas são pagas. São pagas. Você entendeu? Nos Estados Unidos... Você paga muito menos. Paga menos. Você paga, tipo, 10% do que pagaria por ano numa universidade. Se paga. Eu estudei em Portugal, eu fiz o meu pós-doutorado em Portugal e acompanhei de perto a educação portuguesa, é maravilhosa. Mas a universidade onde eu fiz o meu pós-doutorado, os cursos de graduação são subsidiados por alguém, mas a universidade recebe. Tá certo? Eu posso ter uma indústria que tem interesse em formar 10 engenheiros. Eu chego lá e falo, universidade, eu tenho aqui 10 bolsas. Isso nos Estados Unidos é muito comum. Comum, tá certo? Então, são modelos que eu acredito que os novos governos, ou o novo governo, poderia pensar.
Então são formas de você suprir demandas, pelo menos a curto prazo. E a médio prazo e longo prazo, se tivermos, oxalá tenhamos condições de ter todo o ensino público. Não sei, nem sei se isso também é função do Estado. É outra discussão também que caberia num outro momento. Mas, pelo menos no modelo atual, onde se busca a escola pública, eu acho que não temos a curto prazo condições de atender essa demanda. Então as parcerias seriam muito bem-vindas. Agora, professor, em relação a algumas polêmicas aí, né? A escola sem partido, como é que o senhor vê essa discussão? Assim, é possível a gente ter uma escola sem partido? Eu acho que também esse título foi, infelizmente, ele embarcou Foi infeliz. Foi infeliz, foi mal colocado. Eu sou a favor da escola sem proselitismo ideológico. Explica pra gente. Pois é, porque é bem diferente. A escola sem partido, ela se também estigmatizou em cima da linha político-partidária. Acontece que quando você fala em escola sem proselitismo ideológico, eu estou dando uma escola sem fazer com que você seja obrigado a aceitar a minha ideologia religiosa, político-partidária, filosófica, brincadeiras, time de futebol. Quer dizer, se você não torcer para o meu time, você não tira nota. Não, brincadeira, não existe isso, espero. Mas é mais ou menos isso. Se você não gosta do partido que eu gosto, não é. Isso tem que cair fora. Eu acho que a escola ela tem que ser neutra. E existem as escolas confessionais, por exemplo. Nós temos escolas cristãs, Mackenzie, PUC, Metodista, Batista. Nós temos escolas islâmicas, nós temos escolas hebraicas. Ok, são confessionais, mas não são proselitistas. Você entendeu? O Mackenzie é uma escola cristã reformada. E lá estudam muçulmanos, lá estudam judeus, lá estudam budistas, lá estudam kardecistas. Ninguém é obrigado a seguir. Porém, a escola tem uma identidade. Aqui se trabalha essa identidade. Na escola hebraica, a mesma coisa. Existe o quê? Uma identidade, mas não um proselitismo. Olha que coisa bonita. Por que a gente consegue fazer isso nas escolas que são confessionais e às vezes não se consegue fazer isso na escola que é pública, chamada laica? Neutralidade é um assunto para mais uma hora de programa. Claro. Não existe neutralidade. Não. Quando você escolhe uma palavra em detrimento de uma outra, quando o senhor veste esse terno que o senhor está vestindo agora, o senhor está refletindo aí uma visão de mundo. Sem dúvida. Impossível você ser neutro numa escola de uma maneira geral. Né? E muitas vezes esse projeto da escola sem partido, muitas vezes parece para muita gente uma caça às bruxas. Ele não deveria ser, porque aí existe o outro lado. A escola sem partido, eu repito, é a escola que deveria ser chamada escola sem proselitismo ideológico. A neutralidade não existe, mas existe o respeito. E o debate de ideias. E o debate de ideias. Você tem a sua religião, eu tenho a minha, você tem o seu time de futebol, eu tenho o meu, você votou num candidato, eu votei no outro. Tudo bem. Nós vamos jantar junto, nós vamos brincar junto, vamos discutir. Às vezes nos exaltamos porque nos empolgamos, mas mantemos respeito. Você me modifica e eu te modifico na discussão. E se eu te convencer, é aquele ditado chinês: se eu tenho um pão, você tem um pão, e nós trocamos os pães, infelizmente nós continuamos com um pão cada um. Mas se eu tenho o meu conhecimento, você tem o seu conhecimento, e nós trocamos o nosso conhecimento, no final da nossa discussão você tem dois conhecimentos pães. E eu tenho. Isso é muito bonito. Então, esse é um tema que é discutido. Eu acho que tem muito mais trovoada do que chuva, sabe? Eu acho que nós podemos abrandar essa discussão e trabalhar nessa linha. Respeito, respeito. Professor respeita aluno, aluno respeita professor. Pai respeita professor, professor respeita pai. Professor respeita diretor, diretor respeita professor. Comunidade respeita o aluno respeita a comunidade. Só acha que essa discussão pode ser um desvio da questão central, que é debater as dificuldades e os gargalos? A gente está discutindo uma questão que pode ser um chamariz para desviar a atenção do assunto principal, que é a qualidade do ensino, a qualidade da educação, e debater isso de uma forma profunda na sociedade brasileira. Isso pende um pouco para a teoria da conspiração, né? Quer dizer, quando as pessoas
se vê numa situação difícil, fala assim, não, mas isso foi para desviar as atenções. Claro que às vezes acontece isso. Eu espero e eu acredito hoje que não foi isso. Realmente foi o momento dessa polarização política. Dessa polarização, que é uma polarização desnecessária, porque se nós queremos democracia, nós precisamos aprender a conviver com o diferente. Tá certo? Então, existem aí as brigas. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou religioso, eu sou ateu, eu gosto desse filósofo, eu não gosto desse filósofo. Tudo bem, vamos nos respeitar. É nessa linha que nós devemos trabalhar. E isso faz parte da formação do professor. O professor que é bem formado, ele sabe respeitar isso. Na sala de aula, quando o professor que está formando professores respeita esse seu aluno, ele está ensinando o seu aluno a como ser professor. Você entendeu? Porque o aluno aprende a ser professor não somente com os modelos teóricos que lhe são apresentados, mas com o modelo prático que ele está tendo. Seja ele presencial, seja ele à distância, porque de qualquer forma há uma interação entre pessoas. Professor, a gente está quase terminando o programa. Vamos pontuar nesse finalzinho questões importantes para serem debatidas agora em 2020. O que a gente precisa se atentar na discussão da educação do Brasil nesse ano que está começando? Viabilizar a base nacional comum curricular de forma concreta e não simplesmente no papel. Perseguir as metas do Plano Nacional de Educação, porque daqui a menos de 5 anos, né? Porque nós estamos em 2020. 2024. Tem que até o final de 2024 precisamos atingir essas metas. E perseguir as metas, as 10 metas da ONU para 2030. Que são, nas linhas gerais? Universalização do ensino, alfabetização da criança, alfabetização de verdade, e não simplesmente aprender a abordar o nome, tá certo? E, enfim, são diversas metas que foram colocadas lá e nós precisamos perseguir e trabalhar a partir de já. Não podemos pensar, falar, não, nós ainda temos muito tempo. Não temos tempo. Existem os mais pessimistas que comentam, comentaristas inclusive internacionais, se o Brasil mantiver esse ritmo na perseguição dessas metas, só as atingirá em 2094. Portanto, ou seja, à beira do século 22. Então, eu também não sou tão pessimista assim. Eu penso que, havendo vontade política e força-tarefa em todas as áreas, e basicamente na educação, a partir das redes municipais e estaduais, sem dúvida, nós podemos não ser os campeões do mundo, mas podemos melhorar muito no nosso nível. Tá certo, professor. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Ítalo Curso, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Vale a pena.